Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 22. A Salvação e o Relacionamento Santo. Seção 2. A impecabilidade do seu irmão. O oposto de ilusões não é desilusão, mas verdade. Apenas para o ego, para quem a verdade é sem significado, elas parecem ser as únicas alternativas e diferentes uma da outra. Mas, na verdade, são a mesma. Ambas, ilusão e desilusão, trazem a mesma quantidade de miséria, embora cada uma pareça ser o caminho para acabar com a miséria que a outra fez. Cada ilusão carrega dor e sofrimento nas dobras escuras das pesadas vestimentas, nas quais esconde o nada que é. No entanto, é por essas vestimentas escuras e pesadas, das ilusões no caso, que estão cobertos aqueles que buscam ilusões, escondidos da alegria da verdade. Então é como se fosse uma roupa, que aqueles que estão aprisionados nas ilusões estão usando, escondidos da alegria da verdade. Olha o quanto isso é profundo. A verdade é o oposto de ilusões, porque oferece alegria. Que outra coisa, senão a alegria, poderia ser o oposto da miséria? Está trazendo essa pergunta. Deixar um tipo de miséria e buscar outro tipo dificilmente é uma forma de escapar do mundo de ilusões. Mudar de ilusões é não fazer mudança alguma. Ele está trazendo porque às vezes a gente troca uma ilusão por outra, e a gente acha que aí mudou o caminho, mas a gente está trocando simplesmente ilusões por novas ilusões. A busca da alegria na miséria não faz sentido, pois como poderia a alegria ser achada na miséria? Tudo o que é possível no escuro mundo da miséria é selecionar alguns aspectos dela, vê-los como diferentes e definir a diferença como alegria. Entretanto, perceber uma diferença onde não existe nenhuma, com toda certeza, falhará em fazer a diferença. Ilusões carregam apenas culpa e sofrimento, doença e morte para os que acreditam nelas. A forma na qual são aceitas é irrelevante. Olha só, gente. Então, independente da forma ilusória que a gente esteja acreditando, elas carregam simplesmente culpa e sofrimento ou doença e morte, independente do formato que tome. Nenhuma forma de miséria, aos olhos da razão, pode ser confundida com alegria. A alegria é eterna. Você pode ter certeza de que qualquer felicidade aparente que não dure é realmente medo. Ele está garantindo que qualquer felicidade momentânea que a gente tenha está ocultando algum tipo de medo. A alegria não vira pesar, pois o eterno não pode mudar, mas o pesar pode virar alegria, pois o tempo dá lugar ao eterno. Só aquilo que é intemporal tem que permanecer imutável, mas todas as coisas no tempo podem mudar com o tempo. Entretanto, se a mudança é real e não imaginada, as ilusões têm que dar lugar à verdade e não a outros sonhos, os quais são igualmente irreais. Isso não faz diferença. A razão te dirá que a única maneira de escapar à miséria é reconhecê-la e tomar o caminho contrário. É trazer todos os nossos sofrimentos para nossa consciência. Falar sobre isso com a gente mesmo, mas verdadeiramente. A gente fica ocultando as nossas insatisfações, as nossas angústias. Alguém nos pergunta, como você está? Nossa, eu estou ótima, está tudo bem. Em vez da gente trazer para a nossa consciência, não precisa nem falar para o outro, mas trazer para a nossa própria consciência. Não, eu não estou feliz, alguma coisa está me angustiando, eu quero olhar para isso, porque tudo aquilo que eu trago para a consciência tem possibilidade de ser curado. Mas tudo aquilo que eu estiver ocultando no meu subconsciente, tudo aquilo que eu estiver negando,
vai ficar lá na minha inconsciência, querendo vir à tona novamente. E na primeira oportunidade, essa sensação desarmônica vai surgir novamente na nossa vida. Por isso, gente, que a gente tem que olhar para tudo aquilo que nos incomoda, olhar frente a frente, para poder curar e liberar. A verdade é a mesma e a miséria é a mesma, mas elas são diferentes uma da outra, em todos os sentidos, em todas as instâncias, sem exceção. Acreditar que pode existir uma exceção é confundir o que é o mesmo com o que é diferente. Uma única ilusão, apreciada e defendida contra a verdade, faz com que toda a verdade seja sem significado e faz com que todas as ilusões pareçam ser reais. Tal é o poder da crença. Novamente aqui, tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai vivenciar. Ilusões ou não, só que a gente vai acreditar que essas ilusões são reais, porque a crença é muito poderosa. Então, se eu acredito numa ilusão, ela é real para mim. Por isso a gente precisa ir acordando gradativamente, entrando nesse caminho interior do autoconhecimento. Ela não pode fazer transigências, não tolera outra versão, né? As crenças são o que são. E a fé na inocência vai direcionar a fé no pecado, se a crença excluir uma única coisa viva e a mantiver separada do perdão. Que profundo isso que está trazendo. Então, se eu tenho inúmeros relacionamentos saudáveis, muitas coisas boas na minha vida, muitas pessoas que eu amo verdadeiramente, mas tem uma pessoinha que eu não quero lembrar, que eu não gosto de cumprimentar, que me magoa, que me causa uma sensação de desconforto. Então, uma única coisa viva, mantida separada do perdão, vai nos colocar nesse estado ilusório novamente. É perdoar tudo, a começar de nós mesmos, das nossas limitações, das nossas fragilidades, da nossa humanidade, para depois estendendo isso a cada ser que cruzar a nossa vida, que cruzar o nosso caminho. Se eu acreditar na ideia de pecado em qualquer parte da criação, a inocência será simplesmente uma ilusão na minha vida. Tanto a razão como o ego te dirão isso, mas o que eles fazem com isso não é a mesma coisa. O ego te assegurará agora que é impossível para você não ver culpa em pessoa alguma. E se esse modo de ver é o único meio através do qual você pode conseguir escapar da culpa, então a crença no pecado tem que ser eterna. E nesse sentido, gente, estaremos condenados, porque se eu acredito no pecado em qualquer pessoa, nós estaremos nutrindo essa crença no pecado e, consequentemente, estaremos nos condenando. Porém, a razão olha para isso de um outro modo, pois a razão vê a fonte de uma ideia como aquilo que a fará verdadeira ou falsa. Então, a fonte da ideia pode ser o Espírito Santo ou o ego, dependendo da nossa escolha. Isso tem que ser assim, pois a ideia é como a sua fonte. Por conseguinte, a razão diz que se o escapar da culpa foi dado ao Espírito Santo como o seu propósito, e por aquele para quem nada que seja a sua vontade pode ser impossível, os meios para sua obtenção, ou seja, os meios para escapar da culpa, são mais do que possíveis. Eles não podem deixar de estar aí e você não pode deixar de tê-los. Essa é uma época crucial nesse curso, pois aqui a separação entre você e o ego tem que se fazer completa. Pois se você tem os meios para permitir que o propósito do Espírito Santo seja realizado, então eles podem ser usados. E usando esses meios, você terá ganhado fé para investir cada vez mais neles. Entretanto, para o ego, isso tem que ser impossível.
e ninguém empreende fazer aquilo que não contém nenhuma esperança de ser realizado algum dia. Então, quem acredita nas ideias, nos pensamentos do ego, não vai acreditar que é possível utilizar os meios para escapar da ideia de pecado. Porque se a gente não acredita nisso, isso não vai acontecer. Você sabe que aquilo que é a vontade de Deus é possível, mas aquilo que você fez, que vem da voz do ego, né? Você acredita que não é assim. Agora tem que escolher entre o que você é e uma ilusão de ti mesmo. Eu vou retomar essa frase, olha só, gente. Agora você tem que escolher entre o que você é e uma ilusão de ti mesmo. Aquilo que a gente é está alinhado com essa voz do Espírito Santo. E a ilusão de nós mesmos é essa outra voz na nossa mente chamada ego. E não ambos, ou seja, não podemos escolher ambos, apenas um. Não faz mais sentido tentar evitar essa única decisão. Ela não pode deixar de ser feita. A fé e a crença podem tombar para qualquer um dos dois lados, mas a razão te diz que a miséria está apenas em um dos lados e que a alegria está no outro lado. É sempre uma escolha, gente, é sempre uma escolha. E o poder de decidir, de escolher, cabe a cada um de nós. Não abandone agora o seu irmão, pois vocês que são o mesmo, olha só, vocês que são o mesmo, não irão decidir sozinhos, nem de maneira diferente. Vocês dão um ao outro, ou a vida ou a morte. Cada um é para o outro um salvador ou um juiz, oferecendo-lhe um santuário ou a condenação. É sempre uma escolha. O que a gente vai escolher em relação ao outro? A vida ou a morte? Que ele seja o nosso salvador ou que ele seja o nosso juiz? Nós vamos oferecer a ele um santuário ou a condenação. E assim, você acreditará inteiramente nesse curso ou não acreditará em absoluto. Outra escolha, né? Eu escolho acreditar no que um curso em milagres está me trazendo ou eu escolho não acreditar de jeito nenhum. Então, gente, novamente aí, ó, o nosso livre-arbítrio, que a gente escolha em favor de nós mesmos, em favor de Deus, em favor da consciência crística, em favor do Espírito Santo, que tudo isso, em suma, são aspectos da gente mesmo. Então, vou retomar essa frase aqui. E assim, acreditará inteiramente nesse curso ou não acreditará em absoluto, pois ele é totalmente verdadeiro ou totalmente falso, e não se pode acreditar nele apenas parcialmente. E dependendo da sua escolha, escapará inteiramente da miséria ou não escapará dela de jeito nenhum. A razão te dirá que não existe um terreno intermediário onde você possa parar, repleto de incertezas, para uma pausa, tipo assim, com a mente toda cheia de incertezas, aí você para tentar ver que direção vai seguir, esperando para escolher entre a alegria do céu ou a miséria do inferno. Que coisa incrível! Enquanto você não escolhe o céu, está no inferno e na miséria. Que saibamos escolher a favor de algo mais elevado sempre. Não há nenhuma parte do céu que possa levar e tecer em ilusões. Trazendo essa frase de uma outra forma, não há nenhuma parte do céu que possa ser transformada em ilusões, porque a verdadeira realidade é nesse estado de consciência chamado céu. Ilusões é nesse estado aqui da nossa humanidade, da nossa personalidade. E nem há nenhuma ilusão com a qual você possa entrar no céu. Ou seja, tem que fazer a limpeza de todos os enganos, erros, equívocos, ilusões projetados pelo próprio ego na nossa vida. Um salvador não pode ser um juiz, e nem a misericórdia pode ser condenação. E a visão não pode levar à perdição,
apenas abençoar, isto é, a visão só pode abençoar. Aquele cuja função é salvar, salvará. E aqui, aquele cuja função está com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. É a função dele nos salvar, desde que a gente queira, porque esse é o nosso livre-arbítrio. Como ele o fará, está além da tua compreensão, mas quando tem que ser escolha sua. Olha só, gente. Então, como o Espírito Santo vai executar essa salvação na nossa vida, não nos cabe preocupar com isso. A gente não tem que tentar compreender isso. Mas sim, quando. Isso sim é uma escolha nossa. Se a gente escolher que não quer entrar nesse caminho da salvação, tá tudo bem também, né? No momento certo, cada um vai ter que entrar nessa jornada. Só que eu acredito que é uma forma de protelar algo que em algum momento dessa jornada existencial nós vamos ter que olhar e nós vamos ter que buscar. Pois o tempo você fez e assim o tempo você pode comandar. Você não é mais escravo do tempo do que o mundo que fez. Ou seja, nós não somos uma vítima das circunstâncias. Vamos olhar mais de perto para toda essa ilusão, segundo a qual o que fez tem o poder de escravizar aquele que o fez. Essa é a mesma crença que causou a separação. É a ideia sem significado, segundo a qual os pensamentos podem deixar a mente do pensador e, assim, ser diferentes dela, ou seja, ser diferentes da mente que fez esses pensamentos, e também estar em oposição a ela. Se isso fosse verdadeiro, os pensamentos não seriam extensões da mente, e sim seus inimigos. E aqui, mais uma vez, vemos uma outra forma da mesma ilusão fundamental que já vimos muitas vezes antes. Só se fosse possível que o Filho de Deus deixasse a mente de seu Pai e se fizesse diferente e se opusesse à vontade de Deus, é que seria possível que o ser que ele fez e tudo o que esse ser fez passasse a ser seu patrão. Só dessa forma, se a gente não tivesse dentro da mente de Deus, é que tudo que o ego construiu realmente seria verdadeiro. E só assim também é que o ego seria o nosso patrão. Contempla a grande projeção, mas olhe-a com a decisão de que ela tem que ser curada, e não com medo. Nada do que fez tem qualquer poder sobre você, a não ser que ainda queira estar à parte do seu Criador e com uma vontade oposta à vontade dele. Pois apenas se quiser acreditar que o seu filho, ou seja, o Filho de Deus, possa ser seu inimigo, é que parece possível que o que fez seja teu. Quer condenar a sua alegria à miséria e fazê-lo diferente, e toda a miséria que fez tem sido a sua. Não está contente em aprender que essa miséria não é verdadeira? Está trazendo essa pergunta. Não é uma boa notícia ouvir que nenhuma das ilusões que você fez substituiu a verdade, ou seja, nenhuma ilusão tem o poder de substituir a verdade. Somente os teus pensamentos têm sido impossíveis. A salvação não pode ser impossível. Que lindo! É impossível olhar para o teu Salvador como teu inimigo e reconhecê-lo. Trazendo de uma outra forma, é impossível olhar para o nosso irmão como nosso inimigo e reconhecer nele o nosso Salvador. No entanto, é possível reconhecê-lo pelo que é, se Deus quer que seja assim. O que Deus deu ao teu relacionamento santo está lá, pois o que ele deu ao Espírito Santo para te dar, ele deu. Está trazendo que o que Deus deu ao Espírito Santo para nos dar, o Espírito Santo nos deu. Você não quer olhar para o Salvador que te foi dado? Uma pergunta. E não trocaria com gratidão a função de executor que lhe deu por aquela que ele tem na verdade,
que é de nos salvar, né? Se a gente não trocaria esse olhar em relação ao outro, da função que a gente mesmo projetou nele de executor, de carrasco, trocando pela função de salvador, de nosso salvador, recebe dele o que Deus deu a ele para você, não o que você tentou dar a ti mesmo. Além do corpo que interpôs entre você e o seu irmão, e brilhando na luz dourada que o alcança, a partir do radiante círculo infinito que se estende para sempre, está o seu relacionamento santo, amado pelo próprio Deus. Como repousa em calma no tempo e ainda assim além, imortal mesmo na terra. Que bonito, ele está trazendo aqui, ó, como o nosso relacionamento ainda repousa em calma, em serenidade, mesmo aqui no tempo. E ainda assim, continua imortal, mesmo aqui na terra. E como é grande o poder que está nele, que está no relacionamento santo. O tempo espera pela sua vontade, e a terra será como ele quiser que seja. Aqui não há nenhuma vontade separada, nem o desejo de que coisa alguma seja separada. A vontade do teu relacionamento santo não tem exceções, e aquilo que ela determina é verdadeiro. Toda ilusão trazida ao perdão do teu relacionamento gentilmente deixa de ser vista e desaparece. Olha que poderoso isso! Toda ilusão trazida ao perdão do seu relacionamento gentilmente deixa de ser vista e desaparece. Pois no centro dele, Cristo renasceu para iluminar o seu próprio lar com a visão que não vê o mundo, com a visão da verdadeira realidade da consciência crística. Você não quer que esse lar santo seja seu também? Não há miséria alguma aqui, mas só alegria. Tudo o que você precisa fazer para habitar em quietude aqui com Cristo é compartilhar a visão de Cristo. A visão de Cristo é dada a qualquer um que apenas esteja disposto a ver o seu irmão sem pecado de forma rápida e alegre. E tem que estar disposto a não excluir ninguém se quiser ser inteiramente liberado de todos os efeitos do pecado. Olha que profundo! Nós temos que estar disposto a não excluir ninguém da impecabilidade se a gente quiser ser inteiramente liberado de todos os efeitos dessa ideia de pecado. Daria a você mesmo um perdão parcial? Está trazendo a pergunta, porque se a gente der um perdão parcial para o outro, é isso que a gente vai dar para a gente também. E você pode alcançar o céu quando um único pecado ainda te tenta a permanecer na miséria? Outra pergunta, não podemos alcançar o céu enquanto estivermos com qualquer resquício de pecado na nossa mente em relação ao mundo. O céu é o lar da pureza perfeita e Deus o criou para você. Olha para o seu irmão santo, tão sem pecado quanto você mesmo, e permite que ele te conduza até lá. Permite que o nosso irmão, visto através da nossa visão em relação à impecabilidade dele, nos conduza até esse estado de consciência chamado céu. É muito bonito, porque enquanto nós sentirmos, pensarmos ou vermos qualquer tipo de erro, pecado ou distorção no outro, nós não teremos a salvação, porque tudo aquilo que a gente dá para o outro é dado a nós mesmos. É preciso ver a impecabilidade, o perdão e o amor em cada um dos nossos irmãos para que a salvação seja efetuada amorosamente. E essa, com certeza, é a vontade do nosso Criador para toda a humanidade. Fim da leitura do livro-texto.